tipo de despertar que não chega como luz, mas como desconforto. Já começamos daquele jeito, né? É quando a gente olha para nossa própria vida e alguma coisa não encaixa mais. E nem é porque tá tudo errado, mas porque tá tudo certo demais. Organizado, funcionando, aceito, mas vazio de verdade. Na semana passada, na lua cheia em Escorpião, nós olhamos para aquilo que já tinha terminado por dentro e que ainda estávamos sustentando por fora, certo? Falamos sobre apego, sobre as partes internas que ainda tentam nos proteger, mesmo quando já nem precisam mais. E que a lealdade sistêmica a esta ancestralidade não vinha só da ideia de repetirmos o que as nossas antepassadas acreditavam, mas também o que as nossas próprias versões anteriores sustentavam. E foi aí que nasceu mais um incômodo, um primeiro corte. A percepção de que algumas versões nossas já não deveriam mais estar conduzindo a nossa vida, mas se elas ainda estão ou se já estão indo embora, quem é que está conduzindo agora, hein? Então, essa semana somos presenteadas com uma lua minguante em Aquário, que nos diz que não veio para revelar algo novo. Não, senhoras. Nada de viradas de chave inesperadas. Essa não é a alunação do insight brilhante, não é do ainda não. A lua vai escurecendo para nos fazer perceber o que já estava aqui o tempo todo, mas a gente não conseguia enxergar. E como a vida não é um morango docinho, talvez seja um daqueles amargos que só ficam palatáveis com um pouquinho de açúcar e creme de leite. O que enxergamos nesta penumbra pode nos fazer perceber que a vida que estamos vivendo não foi uma escolha nossa. Essa vida foi construída tendo em vista um manual que é onipresente, mas muitas vezes é invisível. Uma cartilha cultural que dita incessantemente quais são os papéis femininos e quais são os papéis masculinos. Uma cartilha que precisa urgentemente ser revisada, reescrita, reconstruída. Podemos sequer fazer como saber isso, mas já sabemos como não fazer. Sendo mais compreensivas, mais forte, mas não forte demais para não assustar, né? Não a reconstruímos sendo melhores, mais adequadas, mais aceitas. Percebemos então que é impossível romper e continuar sendo tudo aquilo que esperavam de nós. Os tão famosos papéis de gênero não são uma teoria distante de esquerdista de internet, não, senhoras. Eles estão fundidos no coletivo, nos grupos, nas normas que organizam o mundo e muitas vezes silenciam o indivíduo. E que bom, então, que a 11ª casa astrológica e o signo de Aquário falem justamente disso. Com a Lua minguando nesse signo, enquanto Plutão retrograda também nesta área, não estamos apenas encerrando os ciclos emocionais dessa semana. Estamos soltando antigos mundos. Ó, só o tamanho disso. Quem surge para nos auxiliar nessa missão é o temido Arcano 13, a morte, que em algum dos decks de tarô mais moderno também é chamada de transformação. E se não foi exatamente esta a carta que o Oráculo das Lobas sugeriu, foi sorteada para essa semana, hein? Não existem coincidências aqui no TVL. Bora cair de cabeça nessa missão nada humilde de construir um mundo novo, um mundo melhor. O episódio do Ser Lunática é recuperar a nossa ciclicidade, está apenas começando. Nem tudo que está acabando começou como escolha. Se na semana passada nós olhamos para o que tinha terminado, agora a gente começa a entender como tudo começou. Olha só as maravilhas da ciclicidade. Porque existe uma diferença muito importante aqui.
Nem tudo que precisa acabar nasceu da nossa verdade. Algumas coisas começaram simplesmente porque aprendemos que deviam começar. E é exatamente por isso que a minguante ela não é só uma fase de encerramento, mas uma fase de consciência. Se a gente olhar para o ciclo lunar como um todo, fica mais fácil entender onde estamos. Na lua nova, plantamos. Crescente, construímos. Cheia, revelamos. E na minguante, estamos limpando. Mas não é uma limpeza qualquer, não. Não é aquela que tira só o excesso. É uma limpeza que veio para retirar tudo que não é e nunca foi essencial. A problemática dessa semana é a percepção de que muitas vezes o que nunca foi essencial foi exatamente o que nos ensinaram a ser. Desde muito cedo aprendemos com o nosso ambiente, que existe dentro da teoria da gaiola dourada e os seus P's. Olha aqui o link com tudo que a gente está falando na Roda das Lobas, né? Aqui, ó. Até deixei aqui atrás para vocês se ligarem que a Roda das Lobas está funcionando. Lá a gente acompanha o Sol, aqui a gente acompanha a Lua. E nesse Eros Gamos, esse casamento sagrado, a gente vai construindo a nossa soberania. Então, cara, os episódios ainda estão disponíveis, tá? Na playlist aqui no próprio canal, também lá no Spotify. Mas não corre lá ainda, porque ainda que vocês não tenham assistido o que a gente falou sobre a teoria da gaiola dourada, os CSPs, e essa construção toda de identidade lá nos primeiros portais, vocês vão entender tudo por aqui. Fiquem com a gente. Então, desde muito cedo, nós fomos ensinadas sobre como o mundo deve existir e muito mais. Como as mulheres devem existir no mundo. Ensinaram o que nós podemos, não podemos, ou não devemos, ou até aonde podemos chegar. E isso talvez não tenha vindo como uma imposição direta, não. Veio como um elogio, uma aprovação, um sentimento de pertencimento. É isso que a gente encontra lá naquela cartilha invisível, onde não existe limites para a bondade feminina, afinal o amor perdoa tudo. Oh. Mas o garoto que perdoa tudo é julgado um idiota. Onde existem sim limites para a inteligência feminina, afinal ninguém gosta de uma, sabe tudo. Hermione já nos ensinou isso também. Mas não existem limites para a ambição masculina. Não importa que a família sequer veja o cara enquanto as crianças crescem, desde que ele esteja lá fora ganhando o dinheiro para pagar as contas. Sem perceber, organizamos a nossa identidade em torno daquilo que é aceito, ignorando por completo o que acontece quando essas fórmulas não funcionam. E geralmente elas não funcionam, né? Ou julgando que o surgimento de uma série de traumas, de problemas de saúde mental e física, violência, criminalidade, são falhas pessoais de caráter, não um problema do sistema em geral. Nessa profundidade de coisas que a minguante começa a agir como um tipo de bisturi simbólico. Porque ela nos pergunta mesmo sem palavras: o quanto disso tudo veio do self, do núcleo mais profundo de quem somos, e o quanto é adaptação? Tendo em vista que a massiva maioria das pessoas nunca parou sequer para considerar que tem um self, a gente já tem a nossa resposta, né? E é por isso que o arquétipo que nos acompanha nessa fase não poderia ser outro que não o da feiticeira. Mas não a feiticeira romantizada ou sequer a difamada, a que aprendemos a temer enquanto os verdadeiros algozes, aqueles que as mandavam de arrasta nas fogueiras, foram os mesmos que contribuíram vorazmente para a construção desses mesmos papéis de gênero, que agora começamos a questionar. Essa semana vamos dar as mãos para a feiticeira como aquela que nos ajuda a ver, a enxergar através das barreiras. Aquela que se recusa a viver no automático, que observa, questiona e percebe os padrões. Principalmente aqueles padrões que parecem naturais, mas não são. Esse é o arquétipo que nos ajuda a enxergar o que está por trás do comportamento, da capacidade, da identidade.
A pirâmide de níveis neurológicos. Lembram? Se não, Roda das Lobas. Roda das Lobas, gente. Assistem depois lá o primeiro episódio. Cara, a gente está explicando tudo isso lá de uma forma bem interessante. E não importa que o Sol em Áries já tenha passado os portais 1 e 2, a roda é para o ano todo. Então a gente pode continuar aí assistindo durante o ano e compreendendo tudo durante o ano. Então, quando a gente adota a visão da feiticeira e nos voltamos para as nossas próprias vidas, a gente começa a perceber que muitos dos nossos jeitos de ser, na verdade, foram adaptações. Formas de caber, de não desagradar, de garantir amor, mesmo que para isso a gente tenha precisado se distanciar do nosso próprio núcleo, nosso próprio self e viver de uma forma que é bem superficial, através do ego, através das máscaras. E é aqui que entra uma das partes mais delicadas deste processo terapêutico todo. Porque não dá para simplesmente arrancar tudo isso de vez. Esses papéis, eles não surgiram do nada. Eles foram construídos ao longo do tempo. Muitas vezes sustentados, sim, por necessidades emocionais válidas e reais, como pertencer, sermos aceitas e sermos amadas. É por isso que essa minguante em aquário, ela não vem falar de ruptura brusca, mas de desidentificação. É ir pouco a pouco percebendo. Isso aqui, ok, isso aqui sou eu. Isso aqui não sou mais eu. Isso aqui também não. É que sobre algo mais verdadeiro. Sacaram que não é só ir jogando tudo pro alto, quando muitas vezes isso é impossível, porque a gente ainda nem sabe direito o que a gente precisa jogar? É sobre, e estamos aqui dizendo isso há semanas e provavelmente vamos continuar dizendo durante muito tempo, nunca vamos parar de repetir. Talvez a gente ainda não saiba quem somos, mas já começamos a reconhecer o que não queremos mais ser. E para entender quem escreveu este roteiro que a gente seguiu por tanto tempo sem questionar, ainda bem que temos a ajuda da 11ª casa astrológica e o seu signo, Aquário. Tudo que chamamos de identidade nasceu dentro de nós. A gente já vem falando isso aqui há um tempo, né? Então, se no bloco anterior a gente começou a perceber o que não somos mais, agora a pergunta muda de lugar. Deixa de ser quem eu sou e passa a ser quem me ensinaram a ser. Na astrologia profunda, arquetípica, a 11ª casa fala sobre o coletivo, grupos, amizades, espaços onde aprendemos a nos adaptar. Mas não é só o ambiente, não. Ela fala também sobre as ideias que circulam nesses grupos, amizades, espaços. As normas invisíveis, os combinados silenciosos. Aquilo que todo mundo sabe, mas raramente se vê alguém falando em voz alta. Então é aqui que entra o signo deste território, desta casa, que é Aquário. Um signo que muita gente só associa com liberdade, autenticidade, o diferentão, mas esquece que Aquário também fala de sistema, e se esse não é um dos nossos assuntos chaves aqui no TML. Objetivo de tudo aquilo que organiza a sociedade e define o que é normal. Este é um dos objetivos maiores do projeto Transformando Meninas em Lobas. Que nenhuma lupita saia daqui sem saber, afinal de contas, o que é a bodega do patriarcado. Vamos começar explicando o que o patriarcado não é? Ele não é nosso pai. Não é um bando de anciãos sentado no lugar decidindo o que é certo e errado. E também não é um arquétipo. De forma simples e direta, o patriarcado é um sistema social. É um modelo de organização da sociedade que surgiu lá no início das sociedades agrícolas, há mais ou menos 5 milênios.
onde o masculino é colocado como o padrão. O feminino existe, mas é marginalizado. Então, o poder e suas diversas formas, econômico, político, simbólico, até mitológico, historicamente se concentra nos homens. Por causa desse sistema que, mesmo que quem faz o parto seja a mulher, que realmente importa, acaba sendo a semente, não o útero. É por isso que a gente imagina Deus, a divindade, como um homem velho de barba branca sentado sozinho num trono lá no céu. É por isso que, ao longo da história, muitos dos grandes pensadores que moldaram o pensamento ocidental reforçaram algumas ideias. Desde a Grécia Antiga, com Aristóteles, que via a mulher como um homem incompleto, passando por Tomás de Aquino, que associava o feminino à imperfeição da natureza. Chegaram a discutir em teologia até mesmo se nós tínhamos alma. Até chegar em filósofos mais modernos, como Kant, que defendia que as mulheres não deveriam se dedicar ao pensamento racional, e Sigmund Freud, que, apesar de revolucionário em muitos aspectos, ainda acreditava que o feminino existia a partir de uma lógica de falta, inveja do pênis e essas coisas. Notaram a ausência de mulheres nessa lista? Nossas construções teóricas, quando existiram, foram praticamente apagadas da história. E é por isso que, se você prestar atenção a um grande movimento para recuperar pensadoras como Cristina de Pisano, teólogas como Hildegard de Bingen, e psicólogas como Marie von Franz, isso é necessário. Mas, sob pena da gente fugir aqui do foco do nosso episódio, o que a gente consegue perceber é que quando crescemos dentro de tudo isso, não aprendemos apenas sobre o mundo, aprendemos sobre o nosso lugar dentro desse mundo. Precisa sim reforçar que o patriarcado não é algo que existe lá fora. Ele funciona aqui dentro também. É por isso que aqui no projeto, às vezes nós somos meninas, filhas do patriarcado, e às vezes a gente consegue ser lobas, mulheres soberanas. Entenderam? O patriarcado está aqui nas ideias que a gente repete, nos comportamentos que normalizamos, nas expectativas que carregamos sobre nós mesmas e sobre os outros. Então é aqui que vem mais um ponto delicado desta semana. A gente não está aqui para brincadeira, não. Porque ao mesmo tempo em que Aquário fala de liberdade, ele também mostra o preço do pertencimento. Sabe esse peso aí no peito? Esse vazio que muitas vezes torna a rotina automática? Esse é o preço. A revolta que surge quando estudamos a nossa própria história e percebemos que ela precisa ser reescrita, porque a gente não pode mais confiar no ponto de vista dos homens brancos europeus, os vencedores. Esse é o preço. A percepção de que fazemos escolhas para agradar, sabe-se lá quem, mas certamente não a nós mesmas. Esse é o preço. Lupitas, estar no território da 11ª casa astrológica não estimula só uma rebeldia, não. Estimula inconformismo. E isso também nos ajuda a compreender com subversão e rebeldia fundamentadas que o que a gente quer quebrar, romper e finalizar. E quem ainda não chegou nessa parte, quem está vivendo dentro do padrão, achando que é escolha, a gente acolhe, traz conosco. Porque mulheres, numa semana onde a gente teve um uivaço de 2 milhões de pessoas na praia de Copacabana e ouvimos as palavras da diva Shakira, o coro que a gente já vem fazendo aqui há 3 anos simplesmente se consolida. Juntas, somos mais fortes. O que foi aprendido pode ser desfeito, mas não sem atravessarmos a nossa própria sombra. Aquela versão de nós que fazia sentido dentro do grupo, mas não faz mais sentido dentro de nós. Esses papéis que vieram do coletivo. O que acontece quando a gente começa a soltar tudo isso? Quem somos? Sem o olhar do outro nos definindo? E é aqui que Plutão entra em cena. E não do lado de fora,
mas do lado de dentro, desconstruindo camada por camada, até que reste algo que não pode mais ser moldado pelo sistema cultural. Plutão não negocia, não suaviza, não pede licença. O senhor do mundo interior mitológico revela. E em Aquário, ele não está mexendo só com as nossas emoções, mas com estruturas coletivas que foram internalizadas como identidade. Ou seja, não é só o mundo externo que precisa de reconstrução. É a forma como esse mundo se manifesta na gente. Em movimento de retrogradação, Plutão não aponta mais só para fora. Não é mais a sociedade faz isso, as pessoas querem e esperam aquilo. É a autorresponsabilidade de perceber onde fomos nós que continuamos reproduzindo tudo isso. Que o machismo, que é a tecnologia do patriarcado, a sua narrativa é um machismo sistêmico, é porque ele está na base de tudo nesse mundo androcêntrico voltado para o masculino. É por isso que aqui no Transformando Meninas em Lobas a gente discorda de quem bate no peito para dizer eu não sou machista. Pitas, todas nós somos. Somos porque existimos nesse CPF e logo somos parte deste mundo. E mesmo depois de conscientes de tudo isso, a gente vai recair em comportamentos, falas, julgamentos que são machistas. A gente vai recair em algum momento. E tudo bem. Tudo bem porque agora nós temos as ferramentas para compreender a narrativa. E, como lobas, optamos por uma nova conduta. Optamos por acolhimento, por evitar julgar, por colocar a ternura no lugar da crítica a outras mulheres. E não nos esqueçamos que o machismo também adoece os homens, razão pela qual a gente precisa sair do lugar de vítima e nos colocar no lugar da consciência, do conhecimento, que é um dos nossos valores inegociáveis aqui no Transformando Meninas em Lobas. E aqui também, porque a gente sabe que essa admissão é uma das partes mais difíceis do processo. Perceber que o sistema não vive só lá fora, que ele vive aqui dentro. E é exatamente isso que a gente aprende observando Plutão. A gente aprende a observar a sombra. Não como algo ruim, mas como tudo aquilo que foi reprimido por termos crido que não eram características do feminino. Raiva, ambição, a nossa própria voz. Tudo aquilo que não cabia no papel que nos ensinaram a viver. E quando tudo isso começa a vir à tona, não vem como uma coisa organizada, não. Ele vem como incômodo, como irritação, como caos, reatividade e um desejo de ruptura violenta. Então, respiremos. E somamos esta análise astrológica do Senhor do mundo inferior para essa alunação da minguante em Aquário. Porque essa análise dá espaço, não para a gente agir automaticamente, mas com a ajuda da feiticeira, observar, nomear, entrar em estado de TPM, tempo para nós, e pouco a pouco deixar morrer o que não queremos mais sustentar. Plutão não está tirando de quem realmente somos. Ele está nos ajudando a deixar tudo aquilo que nunca fomos de verdade. Quando esse processo chega num certo ponto, não dá mais para voltar atrás. E é aí que o tarô entra, não como uma previsão, mas como um espelho do que já começou a acontecer. Não é só o fim de quem fomos, é o chamado do que estamos nos tornando. Depois de tudo que atravessamos até aqui, não faria sentido o tarô chegar com cartas suaves, não é mesmo? Porque quando o Senhor do mundo inferior toca, quando a lua minguante limpa, quando a gente começa a perceber o que nunca foi nosso de verdade, não dá mais para voltar para uma sensação de ignorância confortável. É por isso que o arcano desta semana, um deles, porque nós temos dois, é um dos mais temidos. Do arcano 13, a morte.
Aqui no TML, a gente já sabe que esse arcano não tem nada a ver com morte, fim físico. Nada a ver com isso. Ele fala sobre finais simbólicos. Lembram da semana passada? A gente falou sobre aquilo que a gente já tinha terminado por dentro, as partes que ainda estavam tentando nos empurrar, baseadas em coisas que já foram superadas, que não existem mais. Acabou. Isso tudo precisa ser transformado. Porque a morte chega justamente quando manter custa mais caro do que deixar ir embora. E o que está morrendo aqui não é só uma fase, é um mundo anteriormente construído. Qual a profundidade disso? Podemos até não saber exatamente o que fica, e não somos ingênuos de afirmar que é a nossa geração que vai ver o patriarcado ser completamente desconstruído. Até mesmo porque ninguém sabe ao certo o que colocar no lugar desse sistema, né? Mas já sabemos o que não pode mais continuar. A rigidez dos papéis de gênero tem que ser transformada. A gente não pode continuar com o feminino sendo marginalizado e agredido. É isso que precisa ser transformado. Numa semana em que até os cristãos da Assembleia de Deus da Palavra, que rolou aí um congresso anual deles, né? Eles ouviram lá uma palestra, uma pregação da pastora neopentecostal Helena Raquel, de que quem agride mata. Um discurso que alertou até mesmo a comunidade evangélica a pararem de orar por seus agressores e orarem por si próprias. Esse discurso ele foi baseado em números divulgados pelo mapa do feminicídio do estado de Santa Catarina, olha só. Um mapa feito entre os anos de 2020 e 2025, onde dos 365 crimes cometidos contra mulheres no estado, com vítimas fatais, 606 agressores se declaravam evangélicos. Então, olhando esse movimento, a gente vislumbra um passo na direção de uma necessária reconstrução de crenças e valores de todo mundo. E é exatamente nesse espaço, depois de passarmos por uma transformação simbólica, uma transformação fática, uma transformação de ambiente, é que a gente chega na segunda carta do tarô desta semana. Dá uma engasgada aqui de emoção. Então, se a morte é o fim, a segunda carta surpresa desta semana é o julgamento. E apesar do desenho da querida Pamela Colman Smith nos ter referências aí, né, judaico-cristãos, aqui a gente não tá falando do apocalipse não, hein? No tarô, o arcano do julgamento é o arcano do chamado. Mas não é só um chamado externo, um anjo tocando a trombeta, não. Não é o mundo dizendo quem a gente deve ser. É o chamado do self, um chamado da alma. É aquele momento em que não dá mais para fingir que a gente não ouviu, não percebeu, não dá para continuar performando ingenuidade ou ignorância inocente. Acabou esse tempo, a morte transformou esse tempo. E é um chamado, então, para o despertar, para perceber, construir o que está emergindo, entender qual vai ser o nosso papel na reconstrução desse novo mundo. Depois de atravessar esse fim, ouvir esse chamado, fica uma última pergunta. Como é que a gente sustenta essa transformação sem voltar para o que já não serve mais? E o oráculo das lobas, então, nos traz justamente a carta da transformação. Fecha esse ciclo com a mensagem direta e necessária. Abraçaremos o fim sem medo. O que morrer em nossas mãos dará espaço para um renascimento mais verdadeiro. Sem medo. Sem tentar impedir. Ciente de que, dada a ciclicidade e como somos às vezes meninas, filhas do patriarcado sim, e às vezes lobas, nós vamos cair, tropeçar, mas vamos nos levantar com a ajuda uma das outras e continuar seguindo em frente.
A gente vai atravessar camada a camada dessa construção desse novo mundo com os nossos auxílios, com a lua minguante em Aquário e a feiticeira, nos ajudando a enxergar além das ilusões e da aparência do que seria normal. Na 11ª casa astrológica e seu signo Aquário, com quem entendemos que muito do que chamamos de identidade nasceu do coletivo e dos sistemas que permeiam este coletivo. Com Plutão retrógrado, a gente viu que não basta reconhecer o patriarcado lá fora, mas o patriarcado que também vive aqui dentro, na nossa estrutura, que a gente está desconstruindo. Com o tarô, com os dois arcanos, a morte e o julgamento. A morte nos mostrando que não existe transformação sem finalização, e o julgamento nos lembrando que não existe fim sem um chamado. Vida, morte, vida, como nos ensinou a doutora Clarissa Pinkola-Estés, sempre. E aí chega então o Oráculo das Lobas, encerrando o nosso episódio e nos devolvendo ao essencial. Não estamos sendo destruídas, estamos sendo organizadas pela autenticidade, compreendendo os papéis que assumimos para sobreviver, mas nessa altura, sobreviver não é mais suficiente. Nós queremos uivar, sorrir, sermos plenas. A gente quer mesmo correr com lobos. Essa foi a finalização de uma alunação que começou lá com a nova em Áries, onde a gente passou por todos os quartos, as fases lunares, com a intensidade de quem viveu uma crescente em Leão, uma cheia em Escorpião e hoje esta minguante em Aquário. Mas tanto o céu quanto o TML não param, e antes de chegarmos lá no dia 16 de maio, com a nova alunação em Touro, a gente tem o quarto portal da Roda das Lobas, que é a prova da autossustentação. Ainda na 2ª casa astrológica, finalizando o signo de Touro, e fica o convite então para todo mundo assistir pelo Spotify, ouvir pelo canal, ter aqui a nossa playlist do podcast TML ou lá no Spotify. Os links para acompanhar todas as redes do projeto estão aqui na descrição desse vídeo. E se você chegou até aqui, Lupita, senta o dedo nesse like, deixa aqui um comentário. Eu amo quando vocês comentam. E a gente se vê então no domingo na Roda das Lobas, no quarto portal. Até lá!